parceiros da conspiração mineira pela educação de qualidade. Eu vejo um banner ali, a parceria é a alma da conspiração. Meus cumprimentos, representantes da educação aqui presentes, boa tarde. Eu gostaria de pedir permissão a todos vocês, eu serei breve, contar aqui o porquê que a conspiração está aqui hoje. Num evento social, lá no mês de maio deste ano, eu encontrei com o professor Cabral, numa festa. Estava lá o professor Cabral, fui apresentado a ele, ele estava com sua esposa, eu estava com minha esposa, e sentei à mesa dele. E começamos a conversar, ele conversar sobre a educação, sobre a conspiração, foi conversando, e empolgado, aquela empolgação de um professor recém-formado, falando de educação. Ele começou a conspirar, e eu comecei a conspirar com ele. E passamos a festa toda falando de educação. No final da festa, já indo embora com minha esposa falou assim, eu não sei se a esposa dele também falou, vocês não tinham outro assunto, não? Mas falar de educação com o professor Cabral foi tão bom porque realmente não tinha outro assunto. Talvez surgiu lá no meio da conversa falar de Atlético Cruzeiro, tal, né? Mas a conversa toda foi sobre educação. E eu conspirei com ele. Ou seja, o Dr. Arnaldo Godoy não está aqui para falar com ele o que significa conspiração. O que significa conspirar? Na verdade, eu passei a respirar o mesmo ar do professor Cabral. E dali, naquele encontro nosso, naquele evento social, saiu um convite dele para participar de uma reunião como esta. Nós trocamos, mensagens eletrônicas, ele mandou a data, eu me lembro perfeitamente, professor Cabral, que eu vi lá na minha agenda de 26 de maio, correto? Lá na escola estadual, no Serra Verde. Fui eu para lá, não conhecia a conspiração. Nem sabia de que se tratava, a não ser daquela reunião nossa, nesta festa que encontramos. Cheguei lá, estava marcado para as 2 horas esta reunião. Cheguei lá mais ou menos 10 para as 2, vi a organização, cerimonial, tudo muito bonito, Os folders, tudo, mas eu falei, opa, essa coisa é séria. Os parceiros, Olhei assim nos folders dos parceiros, essa coisa é séria. Às 2 horas em ponto começou a reunião. E a reunião foi até às 18 horas. Foram 4 horas de reunião, eu sentado numa carteira escolar. 4 horas sem recreio. Confesso a você, saí de lá amassado. Mas saí de lá feliz da vida. Foi uma tarde maravilhosa. Estava lá o professor Neira, o professor Cabral, o professor Cláudio Moura. E tinha lá 2 palestrantes de São Paulo, se não me engano, Ribeirão Preto e Campinas. Isso, professor Neira, com memória boa. E foi tudo muito bom. Foi uma tarde maravilhosa. As 4 horas passaram rapidamente. Muita coisa boa foi dita. Muita coisa importante foi dita. Muita coisa importante foi discutida. Eu não sei se tem alguém aqui que participou dessa reunião lá. Com certeza. Estou falando a verdade? Obrigado. Muita coisa importante. Mas uma coisa me marcou muito naquela tarde. Uma coisa que todos nós já sabemos. Nós que trabalhamos na educação, já sabemos. Foi o professor lá de Campinas, eu não me lembro o nome dele. Adriano. Isto. Ele falou sobre a formação da criança, sobre as mudanças que uma criança passa na sua primeira infância, questões fisiológicas, biológicas, anatômicas e tudo mais. Lá no meio da fala dele, ele disse uma coisa assim muito importante, repito que todos nós já sabemos. Ele disse, posso colar, professora Gazola? Posso. Temos que ter um olhar especial para a educação infantil. Digo isto, dizia o professor, digo isto porque é nesta faixa etária, até os 7 anos, que é formado o caráter de uma pessoa. Repito, dizia o professor,
Temos que ter um olhar especial para a educação infantil. Digo isto porque é nesta faixa etária, até os 7 anos, que é formado o caráter de uma pessoa. Disse isso com muita firmeza, muita força, com muita convicção. Nós sabemos disso. Sem dúvida, este olhar, ele tem que existir. Ele tem que acontecer. E não existe esse olhar para a educação infantil sem olhar para o educador infantil. Sem valorizar o educador infantil. Primeiro, na sua qualificação. E segundo, no seu salário. É inaceitável e incompreensível o educador infantil receber menos do que o professor do ensino fundamental. E eu quero aqui fazer um registro ao vereador professor Ronaldo Gontijo, que foi o vereador, na época e até hoje, que discute a educação aqui nesta casa. Ele foi o vereador que votou contra a diferença salarial nesta casa. Eu queria aqui fazer essa menção a ele e honrá-lo por essa atitude que teve alguns anos atrás. Eu não estava aqui, caro vereador Ronaldo Gontijo, porque se eu estivesse eu teria votado como o senhor votou naquele dia. Então eu quero aqui dizer e fazer honra a essa decisão que ele tomou lá atrás. Mas voltando à reunião no Serra Verde, ao final, já bem amassado, o professor Cabral abriu a reunião e disse: alguém gostaria de se manifestar? E eu, assim, lá atrás, sentado, lá atrás no meu cantinho, levantei o dedo assim, como aquele aluno que estava ali naquela sala de aula pelo primeiro dia, timidamente. E o professor Cabral, com toda a sua gentileza e educação, fala, vereador, falou comigo, aí eu tremi mais ainda, né? Eu disse para ele, para o professor Neiva naquele dia, seria possível levarmos para a Câmara Municipal de Belo Horizonte a conspiração? E ali foi decidido, certo, professor Neiva? Certo, professor Cabral, ali nasceu a possibilidade de trazer vocês até esta casa. Após essa decisão, fizemos uma reunião com o presidente, vereador Léo Borges, que abriu as portas da Câmara Municipal para que vocês estivessem aqui hoje. O vereador Ronaldo Gontijo também participou dessa reunião e assinou o requerimento junto comigo para que fosse aprovado na Comissão de Educação. Então, muito obrigado, caro vereador Léo Borges, por Vossa Excelência ter aberto as portas desta casa. Ao vereador Ronaldo Gontijo, que me ajudou muito para que vocês estivessem aqui. E nós sentimos honrados e felizes de vocês estarem aqui hoje. E para finalizar, eu gostaria de citar uma frase que está correndo esta semana aí nas redes sociais, na internet, Facebook. Uma frase que foi apresentada num concurso de um congresso sobre vida saudável. A frase concorreu a um prêmio, e ela ganhou o prêmio. Era uma pergunta. E essa pergunta ganhou um prêmio, ela, de uma profundidade, me tocou muito quando eu vi. Ela não é minha, ela é de uma professora. E a frase, vou colar de novo, vocês me permitiram, aqui pode colar. A frase diz o seguinte: todo mundo está pensando em deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Aí vem a pergunta: quando é que se pensará em deixar filhos melhores para o nosso planeta? Quando é que se pensará em deixar filhos melhores para o nosso planeta? Precisamos começar a pensar já. Que tenhamos uma boa tarde hoje. Obrigado.